Fique muito à vontade. A nossa palavra nessa noite não é uma palavra muito longa, mas é uma palavra assim que eu considero como um grande desafio para a nossa fé, um grande desafio para o nosso comportamento diário, um grande desafio para o nosso comportamento e relacionamento com Deus. Então eu quero desafiar você a olhar essa palavra hoje à noite como um alerta do Espírito Santo para a minha e para a sua vida no que diz respeito ao nosso comportamento com Ele. Amém? E eu quero que, para você que está anotando e costuma fazer anotações, nós vamos falar hoje, o tema é Aprendendo com o Senhor em Querite. E nós vamos já entender um pouquinho sobre essa palavra que não é tão comum, né? A palavra Querite, mas nós vamos caminhar sobre isso. E eu quero ler com você aquilo que se encontra no livro de 1 Reis, tá? No livro de 1 Reis, capítulo de número 17, eu quero ler precisamente com você os 7 primeiros versículos, que começa dizendo assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à corrente de Querite, fronteira ao Jordão. E os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Nós vamos parar aí no versículo 7. E eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas que acontecem aqui, coisas bem distintas que acontecem aqui, relatadas nesses 7 primeiros versículos. A primeira coisa que acontece é que Elias ele é desafiado por Deus a uma palavra forte para chegar com o rei Acabe. Você sabe, você que já estudou um pouquinho, né, lá o Antigo Testamento, conhece um pouquinho sobre a história de Israel, conhece um pouquinho sobre o rei Acabe e a sua esposa, a rainha Jezabel. Você sabe que o período de governo deles foi um período terrível, aonde o povo se afastou de Deus, se afastou do Senhor por causa do comportamento errado de Acabe e precisamente por causa do comportamento desastroso de Jezabel. E o povo andava corrompido, afastado de Deus, completamente longe de uma comunhão com Deus. Não tinha mais os altares, já não tinha mais aquela comunhão do povo de Israel com o Senhor. E a situação naqueles dias de Elias era de uma fé fraca, era de uma fé frágil, era de uma quase inexistência de um relacionamento pessoal com Deus. No entanto, Elias, ele é levantado ali naquele tempo como um porta-voz, como um profeta, como alguém que estava representando Deus e trazendo ali uma palavra. Então Deus fala com ele para que ele vá até o rei Acabe e dê uma palavra de ordem. Ele diz: olha, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. E você que conhece a história da Bíblia, isso de fato se cumpriu. Por aquele período determinado não houve chuva, não houve orvalho, e os ribeiros secaram, e as fontes de água se secaram, e tudo secou. Se cumpriu aquilo, porque era o Senhor que estava falando, era o Senhor que estava dizendo. No entanto, isso foi uma coisa. Na sequência, quando Elias fala isso para o rei Acabe, quando Elias profere isso, ele diz isso, o Senhor chega com ele e o manda fugir, manda-o sair, manda-o se esconder. Né? Parece assim um pouco contraditório, mas é isso que Deus manda ele fazer. Primeiro Deus manda ele dar aquela palavra ao rei Acabe, depois ele diz para ele: olha, você vai sair, ele diz assim: olha, você vai se retirar daqui, vai para o lado oriente, vai se esconder junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Lá tu vais beber desse ribeiro, e lá eu vou te alimentar, eu vou mandar os corvos lá, e eles vão levar, os corvos vão levar a comida para ti, a bebida, eles vão te alimentar, eles vão levar lá. Eram os garçons. Aparentemente, aquilo era muito cômodo e muito diferente
Mas Elias, numa completa obediência ao Senhor, então ele obedece, ele se retira, ele vai até aquele ribeiro, ele vai até aquele lugar. Mas o Senhor poderia ter dito para Elias ir para qualquer lugar. Deus poderia ter mandado Elias para qualquer torrente, para qualquer fonte, para qualquer caverna, para qualquer esconderijo. Deus poderia ter mandado Elias. Mas o Senhor manda-o para um lugar específico. Para onde o Senhor mandou? Para Querite, para o ribeiro de águas chamado Querite. Agora entenda uma coisa, por que Deus mandou ele exclusivamente para aquele lugar, para aquele ribeiro, com aquele nome? Queridos, porque Deus queria e precisava trabalhar na vida de Elias algumas coisas muito importantes, porque o ministério de Elias não estava no seu auge, ele ainda não tinha vivido tudo que Deus tinha para ele, e estava muito longe de se encerrar. Mas para que Elias fosse, fizesse e vivesse o que Deus tinha para ele, e o que Deus tinha para a nação de Israel, por intermédio dele, Deus precisava fazer algumas coisas com ele. Deus precisava levá-lo a um processo. Daí a necessidade de Deus levá-lo àquele ribeiro, por esse nome chamado Querite. Mas o que significa Querite? Então eu quero que você acompanhe comigo sobre esse significado muito desafiador, na verdade. Se a mídia puder colocar aí o significado, ficar bem atentozinhos aí, seria muito legal. Olha só, você pode ler comigo? Encha aí o seu pulmão e agora a gente vai ler junto. Querite significa o quê? Cortar, moldar, colocar no tamanho certo. E eu peço que a mídia não tire ainda isso daí da tela. Olha só. O Senhor estava desafiando Elias, dando um mandamento para ele, dizendo, olha, você vai para esse ribeiro, você vai para Querite, você vai para lá. E o povo de Israel, queridos israelitas, eles têm na sua cultura e no seu costume estudar muito o significado dos nomes, o significado das coisas. Penso eu, não diz um relato desse na Bíblia, mas eu imagino que Elias poderia saber o significado daquele nome. Só que eu acho que ele não imaginava o que Deus pretendia fazer com ele ali. Deus estava levando ele para um lugar onde Deus queria literalmente cortá-lo. Mas, por favor, não pense que Deus levou para lá uma espada, né, um serrote, uma faca, não era nesse sentido. Deus queria levá-lo literalmente para cortá-lo, para moldá-lo e para colocá-lo no tamanho certo. E às vezes a gente pensa, né, que colocar uma coisa no tamanho certo é só diminuir. Nem sempre. Quem aqui já teve a felicidade de fazer pão? Tem alguém aqui? Olha só. Algumas pessoas têm aqui já a felicidade de fazer pão. Quando a gente está amassando a massa do pão, quando a gente está modelando, né? A gente dá para ela ficar no tamanho certo. Para ela ficar na modelagem que a gente precisa, a gente usa um rolo, né? E a gente vai esticando aquela massa. Modelar nem sempre é tornar menor. Às vezes, modelar é tornar maior. Modelar nem sempre é tornar grosso. Às vezes, é tornar fino. Então, o Senhor queria levar Elias para um lugar onde ele pudesse cortá-lo, onde ele pudesse moldá-lo, onde ele pudesse colocá-lo no tamanho certo, no tamanho que ele estava precisando para as coisas que ainda viriam acontecer. E se você conhece a história, você sabe que logo depois daquilo, né, vem aquela viúva, logo depois daquilo vem aquela viúva como provisão para a vida dele, mas logo depois também vem aquele fato, né, muito importante na história de Israel e na história da igreja, que se dá no Monte Carmelo. Então, tudo aquilo ainda não havia acontecido na vida de Elias. Muita coisa ainda ia acontecer. Só que parecia que, né, a coisa estava ali se encerrando, mas não estava se encerrando. E aí Deus então leva para aquele ribeiro. Deus o leva para aquele lugar e o coloca ali para começar a cortá-lo, para começar a moldá-lo, para começar a colocar Elias no tamanho que ele queria que ele ficasse. Mas como? Como eu te disse, Deus não usou uma faca, Deus não usou um serrote, Deus não usou nada disso, né, para moldá-lo. Deus usou algumas circunstâncias e situações
Deus queria desafiar o espírito de Elias. Deus queria desafiar a alma de Elias. A Elias se comportar do jeito que o Senhor queria que ele se comportasse. E antes de nós entrarmos aqui precisamente sobre 3 das muitas coisas que o Senhor trabalhou com Elias ali naquele tempo, eu sei que Deus trabalhou muitas coisas, mas eu quero, desafiar a mim e a você a caminharmos em 3 coisas hoje à noite. Mas antes disso, eu quero te desafiar uma coisa. Quantos aqui já tem pelo menos, uns 5 meses que você já segue Jesus? No mínimo 5 meses. Bom. Quem aqui já tem lá os seus entre 1 a 3 anos que segue Jesus? Dê um sinalzinho aí com a sua mão. Então eu estou falando para uma plateia já madura na fé. Quantos aqui já servem Jesus há mais de 5 anos? Dê um sinalzinho aí com a sua mão. Quantos aqui já servem Jesus há mais de 8 anos? Olha, está aumentando. Então, nós estamos falando aqui com uma plateia, Eu não vou perguntar quantos já servem mais de 20, porque aí já vão considerar os irmãos anciãos, Aí não é bom a gente ir muito profundo. Mas eu não estou falando aqui uma plateia que é bebê na fé. Eu não estou falando aqui a ouvintes que não entendem daquilo que eu estou falando. Há situações em que o Senhor vai precisar levar você e vai precisar levar a mim várias vezes para o Ribeiro de Querite. Todas as vezes que for necessário que o Senhor nos leve a este lugar para nos moldar, para nos modelar e para nos colocar no tamanho que Ele está precisando, Ele vai fazer. Amém, irmãos? Eu creio sinceramente que essa palavra de hoje à noite, Deus trouxe para nós como congregação, como casa de oração nessa noite, como um aviso, para que Ele pudesse estar nos dizendo, olha, se prepare, porque se necessário for, eu vou lhe levar para o Ribeiro de Querite, para lhe moldar, para lhe tratar, para lhe colocar no tamanho certo para as coisas que eu ainda tenho para fazer por intermédio da sua vida. Amém, queridos? Então, entenda isso como um desafio. Nós estamos vivendo um tempo da igreja hoje, que é um tempo da igreja despertar, que é tempo da igreja se colocar de pé, que é tempo da igreja se posicionar como noiva, se posicionar como aquela que está esperando o noivo. Então, é necessário que nós tenhamos um comportamento tal que uma noiva que espera o noivo. Então, o Senhor chama Elias, diz a ele, olha, Elias, vai ao Ribeiro de Querite, lá eu vou te alimentar, lá eu vou te dar água, lá eu vou te suprir, lá nada vai te faltar. Mas parecia meio sem sentido, não é? Mas aí Deus começa a trabalhar algumas coisas na vida de Elias, e que eu acredito que essas mesmas coisas Deus quer trabalhar conosco hoje à noite. E a primeira delas é que em Querite, Elias aprendeu o valor do tempo a sós com Deus. Eu sinceramente acredito que Elias sempre foi um homem de Deus, um homem sensível, um homem prudente, um homem que ouvia Deus. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu sinceramente acredito que em nenhum outro período da vida de Elias teve tanto tempo para estar com Deus. Porque na profissão de profeta, no ofício de profeta e na história que Israel vivia, não sobrava-lhe muito tempo assim. Mas o Senhor precisava que Elias tivesse uma vida profunda com Ele. Que Elias o conhecesse de fato e de verdade. Que Elias entendesse o coração de Deus com muita clareza. Por causa das coisas que Deus precisava fazer por intermédio dele. E ali era um tempo onde Elias não precisava se preocupar com absolutamente nada. A água estava no ribeiro. A comida os pássaros iriam trazer. Então, ele não precisava se preocupar. Então, Deus colocou ali Elias naquela situação, ali naquele lugar calmo, naquele lugar retirado, para que Elias entendesse que ele precisava aprender a se relacionar com Deus. Quantos de nós, queridos, já estamos na nossa caminhada com Jesus há muitos anos, mas nós não temos um relacionamento com Deus saudável?
E o que é um relacionamento com Deus saudável? É você realmente, todo dia, falar com Deus. Mas não é aquela fala, queridos, sem graça, de meia boca, só aquela coisa, né? Levanta, Senhor, muito obrigada pela noite que o Senhor me deu, em nome de Jesus, amém, abençoe meu dia, fui. Queridos, não é assim, não. Deus, Ele é uma pessoa. Diga em alto e bom tom. Diga em alto e bom tom com o seu pulmão bem cheio. 1, 2, 3, já. Deus é uma pessoa. Quantos aqui são casados? Dê um sinalzinho com a sua mão. Uma grande parcela. Quantos aqui não moram sozinhos? Moram, no mínimo, com mais uma outra pessoa. Dê um sinal com a mão. Gente, tudo isso mora sozinho. Acho que não entenderam. Quantos aqui não moram sozinhos? Moram, no mínimo, pelo menos com uma pessoa na sua casa. Dê um sinalzinho com a sua mão. Pastor, eu acho que eu estou falando grego, eu não estou conseguindo me fazer entender. Quem não mora só aqui, dê um sinal com a sua mão para me ver. Aleluia, glória a Deus. Já que você não mora sozinho, subentende que você fala com a pessoa com quem você mora, né? Eu imagino que você não é de mal com a pessoa com quem você mora, porque senão vai ficar difícil. Agora imagina, na minha casa mora eu, o meu esposo e mora o meu filho. Aí eu levanto de manhã e falo, falo alguma coisa para ele assim de meia boca, né? Aí eu falo, para o Apolo, alguma coisa está errada. Porque se eu moro com alguém, se eu me relaciono com alguém, se eu vivo com alguém, então eu falo, bom dia, meu bem, eu te amo, vou estar tudo bem com você, mesmo que a gente dorme junto, queridos, a gente fala com o outro quando acorda. Pelo menos eu espero que você fale com o seu marido, porque se não fala, aí o negócio está meio complicado. Né? Você fala com seus filhos, você pergunta o que eles querem, você se relaciona, eles falam com você, você troca palavras de carinho ou palavras de repreensão, se for preciso, seja lá o que for, mas há uma coisa chamada comunicação dentro de casa, porque tem uma outra pessoa vivendo com você. Aí você é nascido de novo, você é filho de Deus, Jesus morreu na cruz por você, aí você levanta de manhã e tem uma conversa meia boca com Deus, de, obrigado pela noite, abençoe meu dia, amém. Irmãos, pelo amor de Deus, desculpe, eu não estou braba, é sério, é meu jeito assim mesmo. Mas sabe, queridos, nós precisamos ter uma vida com Deus relevante, precisamos ter uma vida com Deus de verdade. Aí você diz, pastora, poxa, eu só disponho, pastora, de 15 minutos. Olha, eu posso até entender que você só tenha 15 minutos, mas torne esses 15 minutos uma coisa gostosa. Fale com Deus, diga, Senhor, eu te amo. Tenha frases que você usa, paizinho, oi Jesus, eu amo o Senhor. Obrigada porque eu dormi bem, eu acordei bem. Obrigada, Jesus, porque os meus, eu olhei lá no quarto, eles estão todos bem. Obrigada, Jesus, porque eu tenho pão lá para mim comer. Eu tenho café para mim tomar o meu café. Eu tenho almoço, eu tenho janta, eu tenho emprego, Jesus. Eu estou saudável. O Senhor mandou a peste que passava na noite, passar longe da minha casa. Queridos, há tanta coisa para a gente falar com Deus. Obrigada, Jesus, porque meus pulmões estão funcionando, porque o meu rim está funcionando, porque o meu baço está saudável, porque eu tenho pernas, porque eu tenho pés. Obrigada, Jesus, porque eu estou viva. Aí, não tenho, pastor, eu não tenho o que orar. Você tem o que orar, só precisa orar. É simples, orar é falar com Deus. Entende, queridos? Elias estava sendo ali desafiado por Deus, ali naquele lugar, sozinho, aprendendo a se relacionar. Lá e não tinha ninguém mais para conversar com ele. Primeiro porque os pássaros não falavam e os peixinhos de lá também não. Eu acho que Deus até levou os peixes para longe para ele não ficar desafiado a pescar. Então Elias estava ali sendo desafiado a ter um tempo sozinho com Deus. E queridos, tempo sozinho com Deus requer relacionamento. Eu falo para você e falo para mim, isso é uma palavra para mim, uma palavra para você, para nós como igreja. Não deixe a sua Bíblia virar um catálogo de informações. Porque, infelizmente, para muitos cristãos, a Bíblia se tornou um mero e simples catálogo de informações.
Eu preciso saber alguma coisa, eu preciso dar uma explicação de um versículo, alguém me desafiou talvez lá na célula, ou enfim, eu preciso de alguma informação, aí eu vou lá. Sabe, queridos, eu sou muito fã do Google, eu sou muito fã da internet, dentro nos seus limites, mas distraiu muitos cristãos de conhecer a palavra escrita. Você dá a Bíblia para alguém, ela não sabe nem onde está o Velho Testamento, nem o Novo. Ela não sabe a catalogação dos livros, ela não sabe encontrar os versículos, ela não sabe nada, ela fica perdida. Porque ela se acostumou no celular, ela só digita lá, ela não procura de fato. Ela só digita lá e pronto, achou. Se ela for precisar abrir a Bíblia para ler, ela não sabe, porque não manuseia uma Bíblia. Não conhece, porque tem na internet, está tudo guardado na internet. Então acha que porque está tudo guardado na internet, vai estar tudo guardado aqui na cabeça dela. Não é verdade. O que está guardado na internet não está guardado dentro da sua mente e nem no seu coração. Para se conhecer a Bíblia, precisa que ela seja lida. Para ela ser guardada na nossa mente e no nosso coração, ela precisa ser lida. E isso se faz no nosso tempo sozinho com Deus. No nosso tempo sozinho com Deus, a gente lê a Bíblia, a gente adora, a gente conversa com Deus, Ele conversa conosco. E isso depende da nossa saúde espiritual. Porque tantos na igreja são doentes espiritualmente. São fracos espiritualmente, não têm uma abundância de vida no espírito, porque não cultivaram essa pérola preciosa chamada tempo sozinho com Deus. Então quero desafiar você, e eu quero desafiar a mim, a tornarmos o nosso tempo sozinho com Deus um tempo precioso. Um tempo onde a gente fala com Deus, onde Deus fala conosco, onde nós aprendemos a ouvir o Espírito Santo, onde nós desenvolvemos a audição espiritual e permitimos que Ele fale conosco no nosso espírito e nos guie, para que Ele seja o estrado dos nossos pés, para que nós não tomemos decisões erradas na nossa vida e aprendamos a andar dentro daquilo que Ele nos manda fazer. Então Elias, ele foi desafiado a ter uma vida com Deus, a ter um tempo sozinho, a se relacionar, porque a vida dele dependia daquilo. E às vezes, queridos, a gente pensa que só quem precisa ter uma vida de relacionamento com Deus são os ministros religiosos, os líderes, e isso não é verdade. O relacionamento com Deus é para todo nascido de novo. O relacionamento com Deus é para todo aquele que declarou Jesus, que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas a segunda coisa, que Deus levou Elias ali para aquele ribeiro, para aquele lugar sossegado, para aquele lugar quieto, era porque em Querite Elias precisava aprender a importância de confiar na proteção divina. Ali não tinha os guardas de Israel, ali não tinha os homens de segurança, ali não tinha nada e ninguém humano para proteger Elias. Ali ele tinha que confiar única e exclusivamente que Deus o guardaria, que Deus o protegeria dos animais selvagens, das cobras, que Deus o protegeria de tudo, que ele estaria ali guardado e protegido pelo Senhor. E principalmente protegido dos seus dois inimigos cruéis, que faziam mais medo para ele, que eram o rei Acabe e a rainha Jezabel. E ele estava ali, de certa forma, muito vulnerável a eles. Mas ele precisava aprender a importância da proteção de Deus na sua vida. Quantos de nós não temos medos tão aflorados em nossa vida? Quantos de nós não temos medo da morte? Tem gente, queridos, eu conheço gente que nem gosta de falar sobre morte. É sério. Eu lembro, recente, eu conversando com uma pessoa sobre esse tempo, de colheita, de ceifa que nós estamos vivendo, e a pessoa falou para mim: pastora, não fala de morte. Pastora, não fala de morte, não fala de morte. E eu, sim. Por quê? Não, eu tenho pavor de falar de morte. Não fale, pastora. Eu falei, tudo bem.
Respeito você, não vou falar mais. Parei a conversa. Mas, queridos, deixa eu te falar. Quantos têm tanto medo da morte, têm pavor da morte, não gosta nem de falar da morte, não quer conversa com a morte, e não entende que a morte é só uma passagem dessa vida em qual nós estamos para a eternidade, com Deus ou sem Deus. Aí tem tanto medo de falar da morte, mas não cuida da sua vida espiritual, porque após ela não sabe para onde vai. Então, queridos, nós precisamos trabalhar nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Eu sei que a morte é uma coisa difícil, eu sei que é. Quantas vezes nós choramos nesses últimos dias agora? A separação momentânea de algumas pessoas tão queridas nossas. Ainda, anteontem, ainda na quarta noite e na quinta noite, 2 pessoas, uma parente de sangue nosso e outra amiga de longuíssima data, desde o início da nossa fé, infelizmente partiram. Doeu, nós choramos e ficamos tristes, consolando os amigos e os familiares. Sofremos, mas sabe, queridos, é uma separação momentânea. Sabe por quê? Porque pelo menos a grande maioria desses que nós conhecemos, eles entregaram a sua vida para Jesus, e eles tinham um relacionamento firme com Jesus, e quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos nos encontrar com eles novamente, e vamos passar a eternidade servindo ao Senhor. Mas infelizmente, nós pregamos, e eles não quiseram ouvir a palavra. E eu falando com uma pessoa esses dias, na hora da dor, quando eu estava chorando, o que mais eu chorava era porque essa pessoa, ela tinha negado Jesus, e eu sabia para onde ela tinha ido. Então, queridos, nós temos nossos medos. Quantos nós temos medo de sermos contaminados por essa doença maligna chamada Covid-19? Temos medo desse vírus, o corona. Quantos de nós temos medo? Elias também tinha os seus medos, mas Deus queria levá-lo para aquele lugar, para desafiá-lo a confiar na proteção divina. Deus estava dizendo: olha, Elias, você precisa olhar para mim e me ver como aquele que te guarda, como aquele que te protege, como aquele que te cerca pela direita, pela esquerda, pela frente, por trás, por cima e por baixo. Eu sou o guarda de Israel, eu sou aquele que te protejo, eu sou aquele que te guardo. E, queridos, quantos de nós estamos vivendo numa bolha de medo e nos esquecemos que o nosso Pai é o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, é aquele que fez todas as coisas que pelo poder da sua palavra, e Ele é poderoso para nos guardar. Ele é poderoso para nos guardar. Queridos, nós temos os nossos medos, é verdade. Nenhum de nós estamos isentos. Eu tenho os meus próprios medos, você tem os seus próprios medos, mas esses medos, eles não podem ser maiores do que a nossa confiança no cuidado de Deus por nós. Queridos, olha só, sabe por quê? Eu quero que você veja comigo o que está escrito em Jeremias, capítulo de número 9, versículo de número 23. Pode colocar aí, meu filho, esse versículo. Eu acho que está travando alguma coisa lá, mas eu quero ler com você, que diz assim, Jeremias, capítulo de número 9, versículo de número 23, diz assim: não se glorie o forte na sua força. O profeta está dizendo: olha, você não deve se gloriar na força do seu braço. Você não deve se gloriar no seu entendimento. Você não deve se gloriar porque você tem vigias lá no seu condomínio. Você não deve se gloriar porque você tem vigias lá na sua rua. Você não deve se gloriar porque você faz uma academia, você é bombadão, tem braços fortes, e se aparecer um bandido, você vai dar uma de primeira nele, ele vai cair. Eles: olha, não é para você se gloriar na força do seu próprio braço ou na sua própria força. Por quê? Olha o que está escrito em Salmos, capítulo de número 127, o versículo 1, a parte B, diz assim: se o Senhor não proteger a cidade, o trabalho dos guardas é completamente inútil. Queridos, é uma bênção nós termos na nossa rua vigias que a gente pode pagar.
É uma bênção a gente ter a segurança nos condomínios onde moramos. É uma bênção a gente ter, né, cerca elétrica. A gente coloca lá chave, sistema de proteção, sistema de câmera. Isso são coisas normais nesses dias. E eu não digo para você que você não tem que ter, mas a sua confiança maior não pode estar nessas coisas. A sua confiança maior tem que estar no Senhor, aquele que te guarda. Porque, queridos, o Senhor é aquele que te protege, o Senhor é aquele que te ampara, aquele que te guarda todos os dias. Deixa eu te contar um testemunho para desafiar a sua fé nessa noite. Logo quando nós nos casamos, nós morávamos na casa pastoral em Monte Alegre. Como era o nome da rua, amor? Pinto Martins. Nós morávamos na rua Pinto Martins, em frente à casa dos pais do pastor Júnior, que estava ministrando louvor aqui. Os pais dele, na verdade, ainda moram lá. E nós morávamos de frente lá, moramos por alguns anos ali. Ao lado da nossa casa, quem está assim de frente para a rua, à direita, à esquerda, tinha a escola. Uma escola grande que funcionava lá. E era muito movimentado lá, e muito aluno, e menino pulava no muro e aprontava, e a gente estava sempre lá conversando com a diretora, e aí subimos um pouco o muro por causa dos meninos que pulavam, e a bola vinha lá da escola, e caía na nossa casa, e quebrava, enfim, era uma história. A gente mandou aumentar um pouco o muro lá do lado da escola, e aumentou todo o muro. Mas na frente, não era tão alto, porque o terreno ele era de declive para frente. Então, ficava de muito fácil acesso pela frente, se alguém quisesse entrar. Só que, como eu te falo, o terreno era de declive, então a casa ela ficava um pouco mais alto e o portão de entrada mais lá embaixo. E tinha um pátio na casa. E aí, tinha um senhor que ele passava vendendo leite. Na cidade do interior é muito comum as pessoas passarem vendendo leite nas garrafas, né? E a gente, às vezes, comprava esses leites lá, naqueles garrafas grandes, tipo de alumínio, e a gente comprava. E aí, quando foi um dia, eu estava lá na frente capinando, limpando, ele passou por lá, ele falou assim, oi, pastora. Eu falei, oi, querido, tudo bom? Ele vai querer leite? Eu falei, vou e tal. Aquela conversa, né, de casa. E ele falou assim, ele entrou meio de lado, assim, meio de banda, olhando. Eu falei, tá tudo bem? Aí ele disse, a senhora aprendeu, né, os Rottweiler? Eu disse, que Rottweiler? Os seus Rottweiler que ficam aí. Um aqui na ponta e o outro aqui na ponta. 2 Rottweilers grandes, assim. Eu falei, é mesmo? Aí ele falou, pastora, a senhora aprendeu eles, né? Porque senão eles vão vir em cima de mim. Eu falei, quantas vezes você já viu meus Rottweilers? Aí falou, toda vez que eu passo de madrugada aqui para buscar o leite, eles estão aí, olha, com a cara para frente, assim, dá medo. E eu penso, como que a pastora tem coragem de deixar, eles vão pular isso aí rapidinho aqui na rua, e vai pegar alguém. Eu queria até lhe falar para a senhora deixar eles amarrados. E eu falei, pois é. Só que deixa eu lhe dizer, não tem como eu amarrar esses Rottweilers, não tem como. Aí ele falou, com corrente. Eu falei, não dá. Aí ele falou assim, por que não dá? Eu falei, porque eles não são naturais. Aí ele ficou me olhando assim, eu pensei, agora ele diz, ela está doidinha. Né? Aí eu disse, eles não são naturais. Você vê eles como cachorros, mas eles não são cachorros do natural. Eles são anjos da parte de Deus, que o Senhor designou para me guardar. Aí ele ficou me olhando assim, meio de banda, e falou, doidinha da cabeça, né? Aí eu falei, deixa eu te falar, você pode entrar aqui no quintal, você pode entrar em casa, você não vai achar cachorro nenhum, eles só vão aparecer de noite para você e para qualquer pessoa que precisar. Sabe por quê? Porque são anjos designados da parte de Deus para me guardar. Eu não sei que forma tem o anjo que Deus mandou para te guardar, se é de Rottweiler, se é de vigia, eu não sei. Mas o certo é que estão lá para te guardar. Se é para Jesus, faz direito. Dá uma forte salva de palmas para o Senhor. Eu não sei que forma tem o seu anjo, mas o fato é que você tem. Deus tem dado ordens aos seus anjos para nos guardar.
Então, queridos, eu e você, nós precisamos confiar que Deus está nos guardando, que Ele está nos protegendo, que Ele está nos livrando de todo mal. E eu quero... Será que a mídia tem? Porque é um texto um pouco grande, o Salmo 191, versículo de 1 a 10. Não tem? Tá. Mas esse texto fala sobre a gente descansar na sombra do Altíssimo, da gente se esconder nele, da gente ir lá, da gente se apoiar, da gente ficar guardado, ficar protegido. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma vez, o pastor falando lá, pregando lá em Monte Alegre, quando a gente ainda era adolescente, ele falou assim: olha, você sabia que Deus é como uma galinha? E eu falei: meu pai, agora o negócio ficou sério. E ele ficou frisando lá que Deus era como uma galinha, e aí ele terminou, Ele falou assim: olha, Deus é como uma galinha que guarda os seus ovos. Que guarda os seus ovos, que protege ali os seus ovos, e que protege eles quando eles já estão para nascer, e protege aqueles pintinhos, e se alguém for lá para tentar tirar um ovo, ou um pintinho daquele, ela vem com tudo para cima, com aquele bico enorme. E eu fiquei com aquela imagem na minha cabeça. E eu falei: rapaz, eu sou como um ovo desse. Eu sou como um pintinho desse, Aquela galinha lá protegendo. Eu não sei se você já tentou tirar um ovo de uma galinha que está chocando os ovos, ou um pintinho dela. Não sei quem já teve essa experiência, mas eu tive e foi muito infeliz. Porque ela veio para cima de mim com tudo. Sabe de uma coisa? Deus é como essa galinha. Se Satanás, com suas hortes, com seus demônios quiserem vir para tocar você, ele vai estar sempre lá para te guardar, para te proteger. Então, sabe, queridos, nós precisamos, assim como Elias foi desafiado, eu e você, precisamos aprender a confiar na proteção de Deus. Amém? E a terceira coisa é que em Querite, Elias aprendeu a depender da provisão diária do Senhor. Porque era Deus lá diariamente fazendo isso. Providenciando para ele de manhã, não era? De manhã e à tarde, de manhã e à tarde. Então, Deus estava ali providenciando diariamente. Aquilo que era para aquele dia, era para aquele dia. E no seguinte vinha a sua provisão. Tanto pela manhã quanto ao anoitecer, o Senhor chegava com a provisão para a vida de Elias. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que é natural para a gente, mulher, principalmente quando a gente está organizando a nossa casa e a alimentação, é natural que a gente trabalhe com o orçamento. E para quem trabalha fora, é necessário que você se planeje quanto à alimentação da sua família. Eu normalmente compro as coisas, eu e meu bem, nós compramos as coisas já meio que conferido e congelamos, planejando, porque não dá para ir no supermercado todo dia, não é? Não dá para ir na feira todo dia, no mercado todo dia. Então, aí a gente já se planeja para aquela semana, aí compra, E eu pergunto sempre para ele de noite o que ele quer comer no dia seguinte, porque dependendo do que ele quer comer, eu vou lá na geladeira, e tiro, já deixo descongelando, ou embaixo, ou fora, dependendo do que seja. Eu sei que é muito normal que a gente cuide dessas coisas, mas isso é uma coisa natural do dia a dia. Quando o Senhor está falando aqui para nós dependermos da provisão diária dEle, não é que a nossa confiança, ela vai estar só naquilo que a gente tem. É natural que a gente se preocupe com essas coisas, mas não é disso aqui que eu estou falando. Eu estou falando daquela preocupação que o inimigo das nossas almas, ele se encarrega para colocar no nosso coração de um medo do futuro, de um medo do amanhã, de um medo: se eu não vou ter, se faltar, se eu não tiver, se não tiver aquilo, se faltar para aquilo, se faltar para aquilo outro. Ai. Queridos, parece que eu estou falando uma coisa que não é verdade aqui para você, mas é verdade. Eu conheço pessoas que têm tanta preocupação com o dia de amanhã, que agonia. Que às vezes eu tenho que trabalhar muito forte com essas pessoas, a parar de se preocupar com o dia de amanhã de tal forma que está consumindo o dia de hoje. Queridos, o dia de hoje já basta por si só das suas preocupações. É claro que a gente deve ter uma vida organizada, eu não estou dizendo para você que você não deve ter, mas você não precisa viver impulsionado por uma preocupação desnecessária com o dia de amanhã. Se eu não tiver, se faltar. Queridos, eu e você precisamos confiar no Senhor,
Precisamos confiar que Ele é o nosso provedor e que Ele não vai deixar faltar. Aconteça o que acontecer, o Senhor não vai deixar faltar. Ele vai providenciar, porque nós somos seus filhos amados. Ele nos ama. Queridos, quantos de nós que somos pais, eu sei que para Deus nunca vai faltar, mas fazendo uma comparação conosco, nós que somos pais, a gente pode até deixar uma coisa faltar para a gente, mas para o nosso filho não falta. Imagine, nós somos humanos, imagine Deus. Deus nunca vai deixar faltar. Não tenha medo que vai faltar comida na sua mesa, vai faltar roupa para você vestir, vai faltar calçado para você, não vai lhe faltar saúde, não vai, porque o Senhor é fiel. Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, Ele vai te amparar, Ele vai te guardar quando tu estiver no trânsito, Ele vai proteger teu carro, vai proteger tua moto, vai proteger tua casa, tua empresa, teu trabalho, porque Ele te ama. Ele vai guardar. A gente não precisa viver cercado por esse medo, parece que cercado de medo para todo lado. A gente deve ser cuidadoso, deve, mas a nossa confiança tem que estar que o Senhor provê para nós todas as coisas. Elias precisava entender que a vida dele com Deus era uma necessidade, que ele precisava aprender ali a confiar na proteção de Deus, mas ele precisava aprender também que a provisão real, ela vinha do Senhor. A provisão real vinha do Senhor. Olha o que está escrito em Salmos, capítulo de número 127, versículo 2. Nessa tradução diz assim: é uma grande tolice trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada e dormir a altas horas da noite, comer o pão amassado com o suor do seu rosto, pois Deus quer que aqueles que o amam tenham um bom descanso. Sabe, queridos, nós vamos trabalhar, vamos cumprir o nosso trabalho, vamos ser bons profissionais, mas quando chegar de noite, nós vamos deitar na nossa cama, nós vamos agradecer a Deus e vamos descansar. Nós vamos dormir o sono do justo, porque o Senhor está guardando o dia de amanhã. Entende, queridos? É deitar na cama e descansar. Senhor, obrigada por esse dia, mas agora eu vou descansar, porque amanhã pertence completamente ao Senhor. Sabe, queridos, isso é fundamental. Salmos de número 128, versículos 1 e 2 diz o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho das suas mãos comerás, feliz será e tudo lhe irá bem. É uma promessa de Deus para nós. Ele diz: olha, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Quantos temem ao Senhor aqui juntamente comigo? Então ele diz: olha, bem-aventurado é você que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos tu vais comer. Feliz tu serás e tudo te irá bem. Amém, queridos? Então um desafio para nós. Mas sabe, lá no finalzinho, já lá no versículo 7, dos primeiros versículos que a gente leu, termina esse tempo aonde Elias está naquele ribeiro. E o Senhor diz, e o texto diz assim: mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Lembra que a palavra que ele deu é que não ia chover? E de fato não choveu, e o ribeiro secou. Mas secou também porque era um tempo de Deus. O tempo de querite na vida de Elias. Eu não sei quando vai ser o seu querite. Eu não sei quanto tempo vai durar o seu querite. Não sei, mas uma coisa é certa: todos nós precisamos passar pelo ribeiro de querite, para o Senhor nos moldar, para o Senhor nos ensinar a importância do tempo sozinho com Ele, para nos ensinar da importância de nós confiarmos nele e da importância de nós entendermos que Ele é o nosso provedor. Mas vai chegar um tempo em que nós, uma vez que nós aprendemos isso, Ele vai nos tirar de querite, o ribeiro vai secar. Por quê? Porque o Senhor tinha outras coisas para Elias. Elias ia viver outras coisas, num outro nível. Ele ia ter aquela experiência com a viúva de Serepta. Ele ia ter aquela experiência do Monte Carmelo, eram coisas grandes. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o Senhor fechar uma porta, quando Ele fechar um ciclo, quando Ele encerrar um tempo com você, é porque coisas maiores e melhores Ele está preparando. Amém?